Você também pode usar a extinção para comportamentos mantidos por acesso a itens tangíveis. Neste caso, você irá reter o acesso a itens tangíveis ou atividades quando o comportamento problema ocorrer. Quando você negar o acesso a um item ou remover um item após o comportamento problema, é importante tentar minimizar a atenção para o seu filho. Mesmo que o comportamento não seja mantido por atenção, por segurança, é melhor evitar recompensar acidentalmente o comportamento. E como mencionamos anteriormente, lembre-se de manter-se firme durante a explosão de extinção. Uma coisa que poderia piorar o comportamento problema mantido por acesso a itens tangíveis seria ceder, deixando seu filho ter acesso aos itens, com o objetivo de acalmá-lo. Agindo assim, você estará recompensando o comportamento problema e, portanto, você deve evitar fazer isso. Ao gerenciar comportamentos problemas mantidos por fuga, uma opção é usar o NCR. Por exemplo, sempre que seu filho tiver que fazer uma tarefa desagradável, você pode permitir que ele faça uma pequena pausa a cada 2 minutos, mesmo que ele não peça. Você também pode remover ou mudar a tarefa para que seu filho não queira mais fugir. Uma maneira de fazer isso é oferecer escolhas e misturar com tarefas mais fáceis. Por exemplo, se seu filho se engaja no comportamento problema na hora do dever de casa, você pode adicionar escolhas à atividade. Ele poderia escolher onde fazer o dever, a ordem das tarefas ou com o que escrever. O simples fato de ter algum controle sobre a tarefa pode diminuir a motivação para o comportamento problema. Outra estratégia que você pode usar é combinar a tarefa desagradável com tarefas mais fáceis. É importante recompensar seu filho por completar tanto as tarefas fáceis quanto as tarefas mais difíceis. Por exemplo, se você quiser que seu filho preencha uma folha de exercício, que é uma tarefa não preferida, você poderia começar solicitando que ele pegue a mochila e recompensando-o assim que ele fizer isso. Depois, peça a ele para pegar um lápis e o recompense quando ele o fizer. Em seguida, peça a ele que pegue sua pasta e o recompense. E depois, peça a ele que escreva seu nome no papel e o recompense. No final desta sequência de tarefas mais fáceis, você pediria ao seu filho para completar a folha de exercícios e forneceria recompensas quando ele começasse a trabalhar, enquanto ele estivesse realizando a tarefa e quando estivesse terminando a tarefa. O treino de comunicação funcional também pode ser usado para gerenciar comportamentos problema mantidos por fuga. Quando seu filho estiver calmo e não estiver engajado no comportamento problema, ensine-o a pedir para fazer uma pausa e faça ele praticar. Se você perceber uma oportunidade para seu filho usar essa nova habilidade, lembre de fornecer-lhe um prompt. Além disso, lembre-se de permitir uma pausa quando seu filho usar a resposta apropriada. Dessa forma, você estará recompensando o comportamento apropriado para aumentar sua frequência. Você também pode usar a extinção para comportamentos problema mantidos por fuga. Neste caso, você suspenderá a fuga sempre que o comportamento problema ocorrer. Mais especificamente, você não deixará seu filho escapar da tarefa enquanto ele estiver engajado no comportamento problema. Quando você usar a extinção de fuga, você pode ter que fornecer prompts para seu filho completar a tarefa, repetindo a instrução e guiando-o fisicamente. Se você tiver que guiar fisicamente seu filho para completar a tarefa, tente reduzir a atenção fornecida. Não fale com ele mais do que o necessário. Tente evitar contato visual e se esforce para controlar sua linguagem corporal. Como sempre, mantenha-se firme durante a explosão de extinção.
Uma estratégia que pode piorar o comportamento problema mantido por fuga é colocar a criança de castigo. O colocar de castigo, como por exemplo mandar a criança ir para o quarto, envolve retirá-la da situação. Isso pode ser um problema, porque ao retirá-la do local, você também estaria interrompendo a demanda. O último tipo de comportamento que vamos abordar é o comportamento automático. Este comportamento pode ocorrer porque a criança gosta de consequências sensoriais que o comportamento produz. Pode ser um pouco mais complicado tratar o comportamento automático, porque as consequências não são controladas por terceiros, mas há algumas estratégias que podem ser úteis. O NCR pode ser uma estratégia eficaz e existem duas formas de implementá-lo. A primeira delas consiste em oferecer ao seu filho itens preferidos ao longo do dia. Ter algo para fazer pode reduzir a motivação para executar o comportamento problema. A segunda forma é permitir o acesso a itens ou atividades que produzem uma sensação semelhante àquela produzida pelo comportamento problema. Por exemplo, se você suspeitar que seu filho repete palavras ou frases porque gosta do som produzido, você pode dar-lhe acesso à música, que pode competir com o comportamento problema. Além disso, desde que o comportamento não seja prejudicial ou perigoso, você pode permitir que o mesmo ocorra em momentos ou lugares específicos. Ter algum tempo para se engajar no comportamento pode reduzir a probabilidade de que seu filho apresente o comportamento em outros momentos. Outra estratégia que você pode usar com comportamentos mantidos automaticamente é ensinar uma resposta alternativa. Neste caso, você ensinará seu filho algum comportamento apropriado que resulta na mesma sensação. Por exemplo, se seu filho costuma balançar o corpo para frente e para trás repetidamente, considere a possibilidade de ensiná-lo a balançar em um balanço para obter uma sensação semelhante. Se seu filho for permitido um tempo e um lugar para se engajar no comportamento, você também pode ensiná-lo a pedir e então recompensá-lo quando ele o fizer. Você também pode usar extinção para comportamentos mantidos automaticamente. Às vezes, chamamos esse procedimento de extinção sensorial, porque consiste em mascarar a sensação que é produzida pelo comportamento. Ou seja, o indivíduo se engaja no comportamento, mas este não mais produz a sensação reforçadora. Por exemplo, se seu filho costuma coçar o braço com muita frequência, faz com que ele use mangas compridas ou protetor de braço, de modo que não possa sentir quando coçar. Com o tempo, ele vai parar de coçar, porque este comportamento não produz mais a mesma sensação. Uma consideração a ser feita em relação à extinção sensorial é que pode ser difícil remover a máscara. Por exemplo, se você estiver usando a proteção de braço como extinção sensorial para o coçar e seu filho tiver parado de se engajar neste comportamento, remover a proteção pode fazer com que ele comece a coçar novamente. Dar atenção e recompensas quando seu filho apresentar um comportamento automático pode piorá-lo. Portanto, você deve se conter para não fazer isso. Lembre-se também de que estes comportamentos estão servindo um propósito específico para seu filho. Por isso, é importante ensiná-lo uma resposta alternativa ou dar-lhe uma atividade alternativa em vez de apenas extinguir o comportamento. Agora, responda a seguinte questão: quando seu filho apresenta um comportamento problema porque não pôde obter um determinado item, é dito não? Ou tem que esperar, você deve 1. Conversar com ele até ele parar de chorar. 2. Abraçá-lo e consolá-lo quando ele ficar chateado. 3. Ensiná-lo a encontrar uma atividade alternativa. 4. Dar o item a ele.
E a resposta correta é 3. Ensiná-lo a encontrar uma atividade alternativa. O comportamento problema pode ser típico da infância. Todas as crianças, independentemente do diagnóstico, têm comportamentos problema de vez em quando. Crianças com TEA tendem a apresentar comportamentos problema em maior quantidade e mais frequentemente do que outras crianças. Se o comportamento problema for perigoso e preocupante para a família, pode ser necessário fazer uma intervenção. O primeiro passo no tratamento é descobrir qual o propósito do comportamento problema para a criança. Quando soubermos o porquê, poderemos implementar estratégias para diminuir o comportamento problema e ensinar habilidades importantes. As 3 intervenções principais são NCR, extinção e FCT. Cada uma dessas intervenções pode ser usada para qualquer tipo de comportamento problema, mas sua aplicação varia dependendo da razão pela qual o comportamento ocorre, ou seja, da função do comportamento. Em geral, se você estiver fornecendo reforçadores imediatos e de alta qualidade para comportamentos apropriados e limitando suas reações e acesso a reforçadores após comportamentos problema, seu filho deve começar a apresentar menos comportamentos problema e habilidades mais apropriadas.